Eu estava voltando do cartório para casa, pronta para contar ao meu marido e à minha sogra que minha avó havia me deixado de herança 3 apartamentos e um sítio de fim de semana. Mas assim que cruzei a porta do nosso apartamento, ouvi as vozes do meu marido e da minha sogra. Decidi escutar e fiquei paralisada de horror com o que ouvi. O telefone tocou exatamente no momento em que Clara estava terminando seu mais recente conceito de design para um cliente. Era um número desconhecido. Ela franziu a testa, mas atendeu mesmo assim. Bom dia, aqui é Clara. Sim, pois não, meu nome é Sabrina. Sou assistente da tabeliã doutora Vera Lourenço. A senhora precisa comparecer ao nosso escritório com urgência. Trata-se da herança de sua avó, Elisa Campos. Clara congelou com o telefone no ouvido. Herança. A vovó Elisa tinha morrido há 4 meses, em fevereiro. O enterro tinha sido simples. Apenas Clara e os vizinhos do minúsculo apartamento de cobertura, onde a avó passara sua longa vida, estavam presentes. De que herança eles poderiam estar falando? Desculpe, mas a senhora tem certeza? Minha avó Elisa não tinha praticamente nada. Apenas um quarto em um apartamento muito antigo. Senhora Clara, não posso discutir detalhes por telefone. A senhora precisa comparecer pessoalmente com seu documento de identidade. Estamos abertos até às 18 horas. Consegue passar aqui ainda hoje? Tudo bem, estarei aí em 1 hora. Clara desligou e olhou para o vazio. Que coisa estranha. A avó tinha trabalhado a vida toda como desenhista simples em um escritório de engenharia, recebia uma aposentadoria minúscula e economizava em tudo. Sua casinha na periferia ainda era mobiliada com móveis dos anos 70. Até para comprar uma geladeira nova, a avó economizou por 2 anos. Clara levantou-se da mesa e andou pelo apartamento. Um pequeno apartamento de 3 cômodos que ela e Léo alugavam há 9 anos. 9 anos. Ela parou na janela e olhou para os prédios cinzentos do outro lado da rua. Quando se casaram, ela tinha 23 anos, ele 25. Ambos acreditavam que aquilo seria temporário, que logo economizariam, comprariam a casa própria e teriam filhos. Mas 9 anos se passaram. Nada de casa própria, nada de filhos. Em compensação, havia a sogra Helena, que morava com eles há 5 anos, supostamente porque seu salão de beleza tinha pegado fogo e ela ficou sem renda. Tudo, claro, apenas temporariamente. Clara balançou a cabeça e afastou os pensamentos. Ela precisava ir ao cartório e descobrir o que estava acontecendo. Trocou de roupa rapidamente, pegou a bolsa e saiu do apartamento. No caminho para o escritório de advocacia, sua memória lhe lançava fragmentos incontroláveis de conversas com sua avó. A última vez que Clara a visitou foi em novembro, 3 meses antes de Elisa morrer pacificamente durante o sono. A avó estava sentada em sua poltrona gasta perto da janela, tricotando mais um cachecol. Olhou para a neta com seus olhos azuis desbotados e perguntou de repente: Clara, lá na sua casa, você é a dona da casa ou uma visita? Como assim? Clara não entendeu. No apartamento onde você vive, você se sente você mesma ou uma estranha? Clara riu na época, desconversou e disse algo sobre ser o lar conjunto dela e de Léo. A avó balançou a cabeça, mas ficou em silêncio e continuou tricotando. E ainda antes, no verão, quando Clara ajudava a separar coisas velhas na varanda, a avó de repente falou sobre a sogra. Essa Helena, ela já está com vocês há muito tempo, 5 anos agora. Vó, você lembra? Eu te contei. O salão dela pegou fogo. Ela não tinha seguro. Ficou sem renda, teve que vir morar com a gente. E quando ela vai sair? Quando ela se reerguer. Ela está trabalhando agora em outro salão, economizando para um novo ponto comercial. A avó bufou. 5 anos economizando e vai continuar economizando por muito tempo. Gente assim nunca economiza, Clara. Eles sempre vão encontrar um motivo para ficar. Vó, o que você está falando? Ela é a mãe do Léo? Justamente por isso que estou dizendo. Na época, Clara não entendeu, ficou até ofendida e pensou que a avó estava apenas velha e rabugenta. Mas agora, sentada no ônibus olhando pela janela, ela se lembrava da entonação com que Elisa havia pronunciado aquelas palavras. Não havia raiva, mas sim tristeza. O escritório da tabeliã ficava em um prédio antigo de tijolinhos no centro da cidade. Clara subiu até o 3º andar e encontrou a porta certa. A placa dizia, Tabeliã Durar Vera Lourenço. A assistente Sabrina,
uma mulher por volta dos 40 anos num blazer rigoroso a recebeu amavelmente e a conduziu ao escritório. A doutora Pater Vera revelou-se uma mulher alta, de cabelos grisalhos e olhos castanhos inteligentes. Ela apertou a mão de Clara e pediu que se sentasse. Senhora Clara, entendo que isso possa ser inesperado para você. Sua avó, Elisa Campos, fez um testamento há 2 anos. De acordo com a última vontade dela, todo o patrimônio dela passa para a senhora. O quarto no apartamento antigo, a senhora quer dizer? A doutora Vera sorriu. Não apenas. Por favor, veja os documentos. Ela abriu uma pasta e colocou um documento após o outro na mesa. Clara viu os selos, assinaturas e números e não conseguia acreditar no que via. Uma escritura de propriedade, um apartamento de 1 quarto na Zona Norte, 42 metros quadrados. Outra escritura, um apartamento de 1 quarto no centro, 38 metros quadrados. A terceira, um apartamento de 1 quarto na Zona Oeste, 35 metros quadrados. E por último, um pequeno sítio com um terreno de 1.000 metros quadrados, a 50 quilômetros da cidade. Isso é um erro, arquejou Clara. Minha avó não tinha tanto dinheiro. Ela economizou cada centavo a vida toda. Justamente por isso, ela conseguiu adquirir tudo isso, respondeu a doutora Vera suavemente. Elisa começou a comprar imóveis há 30 anos, nos anos 90, quando os preços eram baixos. O primeiro apartamento ela comprou com economias que juntou desde a juventude. Depois ela alugou, juntou dinheiro, comprou o segundo alguns anos depois o terceiro. O sítio ela adquiriu por último há 8 anos. Mas por que eu não sabia de nada disso? Ela queria que a senhora só soubesse após a morte dela. Ela disse que seria melhor assim, para que a senhora pudesse fazer a escolha certa. Clara ficou em silêncio, processando as informações. 3 apartamentos, 1 sítio. A avó vivia num apartamento minúsculo, economizava na comida, remendava as roupas velhas e, no entanto, possuía 3 apartamentos. Todos os apartamentos estão alugados, certo? A renda ia para uma conta que também passa para a senhora. Lá existem atualmente cerca de R$100.000. Os últimos inquilinos saíram do apartamento da Dona Elisa em janeiro. Os apartamentos de aluguel estão ocupados, mas o dela está livre. R$100.000. Clara segurou-se na borda da mesa. Ficou tonta. Precisa de água? Perguntou a tabeliã preocupada. Não, estou bem. É só tão inesperado. A doutora Vera assentiu compreensiva. Elisa Campos era uma mulher notável, determinada e previdente. Ela veio até mim há 2 anos, quando fez o testamento, e explicou tudo muito detalhadamente. Ela disse que a neta precisava ter um alicerce, para que ninguém pudesse dobrá-la. Um alicerce? Repetiu Clara como um eco. Sim, e ela também me pediu para lhe entregar isto. A tabeliã tirou um envelope lacrado da gaveta. Nele estava escrito com uma letra trêmula. Para Clara, abrir após a conclusão das formalidades. Clara pegou o envelope. O papel era grosso, levemente amarelado. Suas mãos tremiam. A senhora pode ler agora ou em casa, como preferir, disse a Dra. Vera. Enquanto isso, vou preparar os formais de partilha. A senhora ainda precisa pagar as taxas, mas isso é uma formalidade. Tudo o resto já está preparado. Clara assentiu. Seus dedos rasgaram o envelope. Dentro havia algumas folhas escritas, a letra da avó, que ela conhecia desde a infância. Minha querida Clara, se você está lendo isso, eu não estou mais com você. Não chore, meu amor. Vivi uma vida longa e vou em paz, porque sei que fiz tudo o que pude por você. Provavelmente você está chocada agora com o que descobriu. 3 apartamentos, um sítio, dinheiro na conta. Você se pergunta por que mantive segredo. Por que vivi tão modestamente se era rica? Eu vou te responder. Eu não queria que ninguém soubesse cedo demais. As pessoas mudam quando sentem o cheiro de dinheiro, até as mais próximas. Clara, eu observei você todos esses anos. Vi você se casar, como você irradiava felicidade. E vi como você foi se apagando aos poucos, como ficou mais silenciosa e discreta. Lembra-se de como, há 3 anos, te ofereceram o cargo de diretora de criação naquela grande agência? Um salário excelente. Crescimento na carreira. Você recusou, você disse. Helena está doente e preciso ficar em casa, ajudá-la. E 1 mês depois vi por acaso um anúncio no jornal.
Sua sogra inaugurava a segunda filial do salão de beleza dela. Que doença, Clara! Lembra-se de quando parou de encontrar suas amigas? Você disse, o Léo não gosta quando demoro. Enquanto ele mesmo ia para o bar com os amigos toda sexta-feira até meia-noite. Lembra-se de quando queria fazer um curso de especialização no Rio de Janeiro? Helena fez uma cena. Disse que você abandonaria a família. Você ficou. Eu vi tudo isso, mas calei-me, porque sabia que se dissesse, você não acreditaria em mim. Você defenderia seu marido e sua sogra. Diria que sou velha e não entendo nada. Mas agora você tem algo que te dá uma escolha. 3 apartamentos, um sítio, dinheiro. Isso não é apenas posse de imóveis, Clara. Isso é a sua liberdade. Se você ama o Léo, se é feliz nesse casamento, fique, viva como antes. Mas agora você vive por livre escolha, não porque não tem para onde ir. E se perceber que merece mais, tem um lugar para onde ir. Você terá um teto sobre a cabeça, até vários tetos. E mais uma coisa, meu amor, muito importante. Depois que você souber da herança, as pessoas ao seu redor podem mudar. Podem surgir conversas estranhas, pedidos ou propostas. Se você ouvir algo desagradável ou assustador, não reaja imediatamente. Não grite, não chore, não acuse ninguém. Ouça primeiro. Deixe as pessoas falarem até o fim. Deixe que mostrem seu verdadeiro eu. Porque as pessoas só mostram sua verdadeira face quando acham que ninguém as vê ou ouve, quando pensam que você não vai descobrir. Eu acredito em você, Clara. Você é forte, inteligente e digna. Você só esqueceu disso em algum lugar pelo caminho. É hora de lembrar. Viva, minha neta. Viva por você mesma. Estarei sempre no seu coração, sua avó Elisa. Clara terminou de ler a carta e lágrimas quentes e silenciosas escorreram por suas bochechas. Ela estava sentada na poltrona em frente à tabeliã, apertando as folhas escritas e sentindo, pela primeira vez em muitos anos, algo mudar dentro dela. A doutora Vera virou-se discretamente, fingindo estar ocupada com documentos, dando tempo a Clara para se recompor. Após alguns minutos, Clara enxugou os olhos e respirou fundo. Desculpe, não precisa sentir pena, são emoções fortes, é normal. Elas terminaram as formalidades depois de mais 1 hora. Clara saiu do cartório com uma pasta pesada na mão. Lá dentro estavam as escrituras, contratos, dados bancários, a vida inteira de sua avó investida naqueles metros quadrados. Ela foi até o parque mais próximo, sentou-se num banco, pegou o telefone. Queria ligar para o Léo, contar as novidades, mas seu dedo parou sobre a tela. Se ouvir algo estranho, não reaja imediatamente. Por que a avó tinha escrito isso? O que ela sabia ou suspeitava? Clara guardou o telefone de volta na bolsa, endireitou-se, cruzou as mãos no colo e começou a relembrar os últimos meses. A avó morrera em fevereiro e, em março, Léo de repente ficou surpreendentemente atencioso. Começou a perguntar como ela estava no trabalho, interessava-se pelos projetos. Antes, ele passava semanas sem fazer uma única pergunta sobre os assuntos dela. Em abril, ele sugeriu que ela fizesse uma procuração para ele para todos os documentos importantes, com a justificativa de que seria mais conveniente. Ela não precisaria correr atrás de burocracia. Clara recusou, disse que daria conta sozinha. Léo ficou ofendido, não falou com ela por 3 dias, depois se acalmou. Em maio, Helena começou a perguntar de repente sobre a avó, se ela não tinha deixado objetos de valor, documentos ou economias. Clara respondeu que não havia nada, apenas o quarto no apartamento antigo, que já estava desocupado. A sogra a olhou de um jeito estranho na época. Apertou os olhos, mas ficou quieta. Coincidência ou não? Clara levantou-se do banco. A decisão amadureceu sozinha, clara e fria. Ela não contaria a ninguém sobre a herança até saber onde estava pisando. A avó era uma mulher inteligente. Se ela avisou, havia um motivo. Ela chegou em casa no horário habitual, por volta das 17 horas. Léo e a mãe estavam na cozinha jantando. Helena cozinhava como sempre, porque achava que Clara não sabia cozinhar direito. Onde você estava? Perguntou Léo, sem levantar os olhos do prato. Estava na rua, resolvendo papelada. Que papelada? Trabalho. Um contrato de um cliente novo. Léo assentiu, perdeu o interesse. Helena examinou Clara com um olhar avaliador, mas também não disse nada.
Clara foi para o quarto, fechou a porta, sentou-se na cama, tirou a pasta com os documentos da bolsa e olhou longamente para o formal de partilha. 3 apartamentos, um sítio, R$100.000 na conta. Ela tinha uma escolha. Pela primeira vez em 9 anos de casamento, uma escolha real. Ela escondeu a pasta na gaveta mais funda da cômoda, embaixo de uma pilha de suéteres velhos. Amanhã pensaria em como guardá-la com mais segurança. Por enquanto, podia ficar ali. A noite correu como sempre. Léo assistiu futebol. Helena falou ao telefone com uma amiga. Clara ficou no computador terminando o trabalho para o cliente. Às 21 horas, foram para a cama. Léo a abraçou por hábito e enterrou o nariz em seu pescoço. Clara ficou deitada de olhos abertos, olhando para a escuridão, pensando na avó, na carta, nas palavras que agora ecoavam como um alarme em sua cabeça. As pessoas mostram sua verdadeira face quando acham que ninguém as vê. Ela virou para o lado e fechou os olhos. Amanhã seria um novo dia. Ela veria o que ele traria. A manhã de sexta-feira começou como sempre. Léo foi trabalhar às 8, Helena às 9. Clara ficou sozinha em casa. Ela trabalhava em home office. Seu horário era flexível. Sentou-se no computador, abriu os e-mails, escreveu para o cliente que o projeto estava pronto e enviou os arquivos. Depois começou uma nova tarefa, mas não conseguia se concentrar. Seus pensamentos voltavam para ontem, para a carta da avó, para a herança. Às 11 horas, Clara levantou-se da mesa e andou pelo apartamento. Olhou para o quarto de Helena. A cama estava arrumada impecavelmente. No criado mudo, uma pilha de revistas de beleza. Na parede, fotos de Léo em várias idades. Nenhuma foto com ela, Clara, como se a nora não existisse. Ela saiu, fechou a porta, foi para a cozinha, serviu-se de água, sentou-se à mesa e olhou pela janela. Ela deveria visitar os apartamentos, os 3 que agora lhe pertenciam. Precisava ver em que estado estavam. Talvez fosse amanhã a um deles, o da Zona Norte. Nesse momento, a porta da frente do apartamento bateu. Clara estremeceu e virou-se. Quem era? Léo ficava no trabalho até às 18 horas. Helena até às 19 horas no salão. Ela levantou-se silenciosamente, foi até o corredor e escutou. Do quarto da sogra vinham vozes. 2 vozes, uma masculina e uma feminina. Léo e Helena. Mas por que estavam em casa? Por que não no trabalho? Clara paralisou perto da parede. Ia entrar e perguntar o que tinha acontecido, mas então ouviu uma frase que fez seu sangue gelar nas veias. A velha morreu há 4 meses. Eu me informei com a Patrícia do cartório de registro de imóveis. Ela tinha 3 apartamentos em nome dela. 3, mais o sítio. Ela alugava tudo isso. Você imagina quanto dinheiro girava ali? Era a voz de Helena, afiada, triunfante. Clara pressionou as costas contra a parede no corredor. Seu coração batia tão alto que parecia que os 2 ouviriam a qualquer momento. Sério? Respondeu Léo. 3 apartamentos? Achei que ela fosse pobre de marré. A Clara nunca disse nada, porque a tonta nem sabia. Essa Elisa economizou a vida toda escondida. Era uma raposa velha e esperta, isso temos que admitir. Mas o testamento está definitivamente no nome da Clara. A velha não tinha outros parentes. E como você sabe dos apartamentos? Eu já te disse, a Patrícia do cartório. Estudamos juntas. Eu faço a unha dela de graça. Ela me passa informações. Um sistema prático. Uma pausa. Clara ouviu alguém andar pelo quarto. Uma tábua do chão rangeu. Isso quer dizer que a Clara vai saber logo, murmurou Léo, pensativo. Exatamente. E precisamos agir rápido, antes que ela entenda do que se trata. Como assim? Helena bufou. Quero dizer que não podemos perder uma chance dessas. Léo, você entende quanto valem 3 apartamentos de um quarto hoje? Mesmo nos preços mais baixos, isso dá uns 2,5 milhões de reais. 2,5 milhões? E o sítio rende mais uns 200 mil, se o terreno for bom. Clara ouviu Léo assobiar. Belas somas, excelentes somas. E esse dinheiro pode ser nosso, mais especificamente seu e, consequentemente, meu. Mãe, espera aí. A herança está no nome da Clara. É propriedade pessoal dela pela lei. Eu não posso simplesmente... Você não pode se ela não quiser, interrompeu Helena.
Mas é aí que começa a parte interessante. Me escute bem. Clara prendeu a respiração. Assim que sua mulher souber da herança e resolver a papelada, você tem que conversar com ela. Com carinho, com jeito, em família. Diga a ela que vocês são uma família, que é hora de pensar no futuro e sugira vender esses apartamentos. Explique que é caro manter 3 imóveis. Impostos, condomínio, reformas. E se vender, dá para investir o dinheiro. Você sempre quis abrir uma oficina mecânica, não quis? Bem, sim, eu queria. Então diga isso a ela, que você precisa de capital inicial para o seu próprio negócio, que com o seu salário de gerente vocês vão ficar no aluguel até a velhice. Mas se você abrir um negócio, terão uma boa renda, estabilidade e então finalmente poderão ter filhos. Ela não vai querer vender, objetou Léo inseguro. São os apartamentos da avó. Tem memórias ali. Ela vai querer se você fizer a pressão certa. Você conhece sua mulher. Ela é fraca de vontade, submissa, faz sempre o que mandam. O principal é você embalar a conversa do jeito certo. Clara estava no corredor sentindo o frio se espalhar por dentro dela. Fraca de vontade, submissa. Era assim que a sogra pensava dela. E o pior, Léo não discordou. E se ela recusar mesmo assim? Perguntou ele. Então pressione com as crianças. A Clara quer filhos. Eu sei disso. Vocês falam disso há anos. Diga a ela que não dá para criar filhos de aluguel, vocês precisam da casa própria. Que ela venda pelo menos um apartamento. Com o dinheiro, vocês podem comprar um apartamento maior de 3 ou 4 quartos. Claro, no seu nome. No meu nome? Repetiu Léo. Claro, você é o marido, o chefe da família, é lógico. E depois a gente vê. A gente vê? Helena ficou em silêncio por um momento. Quando voltou a falar, sua voz era fria e calculista. Veremos como a vida se desenrola. Se a Clara for obediente e se integrar normalmente na família, dá para mantê-la. Mas se ela começar a exigir direitos, ficar teimosa... Bem, em 1 ano ou 1 ano e meio você pode se divorciar. Depois que o dinheiro estiver investido no negócio, vai ser impossível provar qualquer coisa. Clara pressionou a mão na boca para não gritar. Mãe, você está falando sério? Divórcio! Qual é o problema? Léo, encare a verdade. Você se casou com ela há 9 anos porque ela era conveniente, silenciosa, calma, não era de brigar. Mas ela é sem sal, sem graça, desinteressante. E o que você ganha com ela? Trabalha de casa, ganha uns trocados, mal cuida da casa. Eu moro com vocês há 5 anos e faço mais na casa do que ela. Clara fechou os olhos. Ela contribuía para a renda familiar. E Helena não pagava aluguel, não comprava comida, só cozinhava ocasionalmente e só quando tinha vontade. Mãe, isso tudo é meio cruel, murmurou Léo. Cruel? O que é cruel? Sustentar uma inquilina por anos não é cruel. Ela vive neste apartamento, usa tudo. Mas qual a contribuição dela? Nenhuma. Nós 2 trabalhamos, ganhamos dinheiro e ela fica no computador desenhando fotinhas. Bem, ela é designer. É o trabalho dela. Trabalho? Freelance é o nome disso. Isso não é trabalho, é brincadeira. Gente normal trabalha em empregos estáveis. Ela fica navegando na internet. Clara trincou os dentes. Ela havia trabalhado como designer em uma grande empresa antes de Helena se mudar para lá. Na época, a sogra encenou toda uma campanha dizendo: Clara precisa ficar em casa, apoiar a família e não sumir no escritório. Léo apoiou a mãe. Clara pediu demissão e passou para o trabalho autônomo. Ela achou que seria temporário. 5 anos se passaram. Me escute, Léo, continuou Helena, e sua voz assumiu tons suaves e manipuladores. Eu não estou pensando em mim, estou pensando em você. Você é inteligente, talentoso, mas sem capital inicial vai trabalhar a vida toda para os outros. E aqui o destino te dá uma chance. Você só precisa usar direito. E o que isso tem a ver com você? O que tem a ver? Eu sou sua mãe. Investi minha vida toda em você. Te eduquei, te criei, te coloquei de pé. Quando seu pai nos deixou, quem te criou? Eu sozinha. Abri o salão para pagar seus estudos, para que não te faltasse nada. Mãe, o que isso tem a ver agora? Tem a ver que agora é a minha vez de ter um retorno.
Meu salão pegou fogo, fiquei sem nada. Você acha que eu gosto de viver no apartamento de 2 quartos alugado de vocês? Eu quero abrir um salão novo, um de verdade, grande. E esse dinheiro dos apartamentos é a nossa chance, sua e minha. Você quer então que a gente venda os apartamentos da Clara e invista o dinheiro no seu salão e na minha oficina? Exato. Você abre a oficina mecânica, eu abro o salão. Nós dois nos reerguemos. E a Clara, bem, ela que fique feliz por ter participado do negócio da família. Léo ficou em silêncio. Clara ficou tensa, esperando que ele dissesse algo agora, que contradissesse a mãe, que dissesse que era errado, que não se podia fazer isso com a esposa, mas ele disse algo completamente diferente. E como a convencemos a vender os 3 apartamentos? Talvez ela queira ficar com um para ela. Clara encolheu-se internamente. Ele tinha concordado, simples assim, sem brigar muito. Diga a ela que é muito caro e complicado manter 3 imóveis, sugeriu Helena, que é melhor vender tudo e com o lucro comprar um apartamento grande para vocês, de 3 ou 4 quartos. Claro, no seu nome. Você é o marido. No meu nome, repetiu Léo, e Clara pareceu ouvir antecipação na voz dele. Sim, e o resto do dinheiro vocês investem no negócio. Eu já calculei por alto, se os apartamentos renderem 2,5 milhões e o sítio 200 mil, dá 2,7 milhões. Tirando a compra de um apartamento novo, digamos que uns 800 mil vão para isso. Sobram quase 2 milhões. Dá e sobra para abrir uma oficina decente e o meu salão. Ainda sobra para viver. Soa tentador, admitiu Léo. Com certeza, vamos finalmente viver como gente de verdade. Não vamos precisar contar cada centavo. Não vamos pagar aluguel. Você será seu próprio chefe, eu também. Independência, entende? Entendo. Então vamos, meu filho. Assim que a Clara souber da herança, você tem que agir. Mas com cuidado, não pressione logo de cara. Dê a ela 1 ou 2 dias para ficar feliz e depois leve-a suavemente à ideia da venda. Fale sobre a família, sobre o futuro, sobre filhos. Ela é submissa, vai concordar. E se não? Se não, insinue problemas no relacionamento. Diga que não entende como ela pode ser tão egoísta, que uma esposa de verdade apoia o marido em tudo. Ela vai ter medo do divórcio, vai ceder. Acredite em mim. Longa pausa. Tudo bem, disse Léo finalmente. Vou tentar falar com ela. Assim que se fala, meu menino inteligente. E não esqueça, sem peso na consciência. Essa é a nossa chance e não vamos deixá-la escapar. Clara estava no corredor, as palmas das mãos pressionadas contra o peito. Por dentro ela estava dormente. Não havia dor, nem lágrimas, nem histeria. Apenas uma compreensão férrea, absoluta. Seu marido, a pessoa com quem passara 9 anos, que jurara amá-la e protegê-la, que prometera fidelidade. Ele tinha acabado de concordar em traí-la, usá-la e descartá-la. E a sogra, que vivera 5 anos no apartamento dela, comido sua comida, desfrutado de seus cuidados, a chamava de inquilina. Clara virou-se, foi silenciosamente para o quarto, pegou a bolsa e o celular e saiu do apartamento tão silenciosamente quanto a sombra de sua avó. No patamar da escada, ela parou, encostou-se na parede, pegou o telefone com as mãos trêmulas, procurou na internet o número do cartório e discou. Boa tarde, aqui é a doutora Vera. Doutora Vera, boa tarde. Aqui é Clara. Nós processamos os documentos da herança ontem. Sim, senhora Clara, boa tarde. Como posso ajudar? A senhora poderia me recomendar um bom advogado de direito de família? Preciso de uma consulta urgente. Houve silêncio do outro lado da linha. Então, a tabeliã disse baixinho. Posso sim, doutora Ana Beatriz, uma especialista muito competente em proteção patrimonial. Vou ditar o número agora. Clara anotou o número, agradeceu e ligou imediatamente para a advogada. Escritório Ana Beatriz, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Clara. Fui recomendada pela tabeliã doutora Vera Lourenço. Preciso de uma consulta sobre proteção de herança contra meu marido. Entendo, respondeu a advogada secamente. Posso atendê-la hoje às 16 horas. Anote o endereço. Clara anotou, marcou o horário, desceu as escadas e saiu para a rua. Era um pouco depois das 12 horas. Faltavam 4 horas para o encontro com a advogada. Ela andou a esmo, simplesmente caminhando pelas ruas. Ela pensava, 9 anos de casamento. Por 9 anos ela acreditou que eram uma família, que estavam juntos, um time. E descobriu-se que ela era apenas uma criada conveniente,
silenciosa, submissa, que podia ser usada, enganada e jogada fora quando se tornasse inconveniente. Não, não seria assim. A avó a tinha avisado, dado tanto a herança quanto o conselho. Agora dependia de Clara. Ela parou em frente à vitrine de um café e viu seu reflexo no vidro. Um rosto pálido, olheiras escuras, cabelo despenteado, uma mulher cansada de 32 anos que tinha se perdido em algum lugar pelo caminho. Mas agora, naquele segundo, algo mudou. O olhar ficou diferente, firme, determinado. Clara endireitou os ombros, ergueu o queixo, entrou no café, pediu um café e sentou-se à janela. Ela observava os passantes. Em 4 horas, encontraria a advogada. Descobriria como proteger seu patrimônio, como impedir que qualquer um, nem marido nem sogra, o tirasse dela. E em casa, agiria como se nada tivesse acontecido. Ouviria Léo tentar convencê-la. Gravaria conversas, reuniria provas e, quando o momento chegasse, daria o bote. A avó tinha razão. As pessoas mostram a verdadeira face quando acham que ninguém as vê. Léo e Helena mostraram suas faces. Agora era a vez de Clara mostrar a dela. Ela terminou o café e levantou-se. Ainda tinha 3h30 até o encontro com a advogada. Podia ir a um dos apartamentos, o da Zona Norte, e visitá-lo. Clara saiu do café, pegou um táxi e deu o endereço. Durante a viagem, olhou pela janela e sentiu, pela primeira vez em muitos anos, não medo, mas antecipação. Uma nova vida começava, a vida dela. E nessa vida, ela mesma tomava as decisões. O escritório de advocacia de Ana Beatriz ficava num centro empresarial alto, no 9º andar. Clara subiu de elevador pontualmente às 16 horas e encontrou a porta certa. A placa era simples: Ana Beatriz, Direito de Família e Sucessões. Ana Beatriz a recebeu pessoalmente, sem secretária. Uma mulher de cerca de 50 anos, cabelo curto, loiro acinzentado, um terninho bege, olhos cinzentos atentos por trás de óculos finos. Seu aperto de mão era firme e seguro. O escritório era austero, quase ascético. Uma mesa grande, 2 poltronas para clientes, estantes com literatura jurídica, sem detalhes desnecessários. Clara sentou-se na poltrona e colocou a bolsa no colo. Ana Beatriz sentou-se à frente dela, pegou um bloco de notas e uma caneta. Conte-me. E Clara contou tudo, sobre a herança da avó, a carta, a conversa ouvida entre o marido e a sogra. Falou calmamente, sem emoções, apenas expôs os fatos. Ana Beatriz ouvia, fazia anotações e ocasionalmente pedia detalhes. Quando Clara terminou, a advogada largou a caneta, tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz. É bom que a senhora tenha vindo imediatamente. Vamos esclarecer o lado jurídico da questão. Primeiro e mais importante, patrimônio recebido por herança é, de acordo com a lei brasileira, propriedade particular sua. No regime de comunhão parcial de bens, que é o padrão, seu marido não tem direito a ele. Mesmo em caso de divórcio, ele não pode reivindicar os apartamentos e o sítio. Mas ele e a mãe disseram: se eu vender voluntariamente e investir o dinheiro no negócio dele, exatamente aí que começam as dificuldades. Se a senhora vender os imóveis voluntariamente e transferir o dinheiro para a conta do seu marido, ou investir num negócio registrado no nome dele, será extremamente difícil provar a origem desses recursos depois, especialmente se o tempo passar e o dinheiro se misturar com outras receitas. Num divórcio, o juiz poderia considerar esses fundos como patrimônio comum. Clara assentiu. O plano deles era bem pensado. O que devo fazer? Ana Beatriz colocou os óculos novamente e pegou a caneta. Primeiro, sob hipótese alguma, assine qualquer documento sem minha consultoria. Nenhuma doação, nenhuma anuência de venda, nenhuma procuração. Se seu marido apresentar qualquer papel, diga que quer ler primeiro e venha imediatamente até mim. Certo. Segundo, abra uma conta bancária separada em outro banco, não naquele onde tem contas conjuntas com seu marido. Para essa conta, transfira toda a renda do aluguel dos apartamentos, caso decida alugá-los. Mantenha todos os documentos da herança e todas as transações financeiras ligadas a ela separados. Entendido. Terceiro, alugue um cofre no banco. Coloque lá cópias de todos os documentos da herança,
Os originais a senhora também não deve guardar em casa. Na casa dos seus pais, de amigos ou, se quiser, aqui no meu escritório. Clara lembrou-se de como a sogra vivia bisbilhotando seu quarto. Agora estava claro o que ela procurava. Vou fazer isso. Quarto, e isso é muito importante, reúna provas. Se seu marido ou a mãe dele a pressionarem, ameaçarem ou manipularem, grave as conversas. Pela lei, a senhora tem o direito de gravar conversas das quais participa. Isso pode ser útil. E se ele descobrir que estou gravando? Ele não vai, se a senhora for cuidadosa. Todo smartphone tem função de gravador. Ligue antes da conversa. Mantenha o telefone no bolso ou por perto. Envie-me os arquivos depois por e-mail. Eu guardarei cópias. Clara pegou o telefone, abriu o aplicativo de gravador, testou e verificou a qualidade da gravação. O som estava claro. Tenho mais uma pergunta, disse ela devagar. Vivemos num apartamento alugado. Se eu decidir sair, tenho 3 apartamentos para onde ir. Mas como faço isso corretamente? Ana Beatriz olhou para ela com atenção. A senhora considera o divórcio? Considero todas as opções. A advogada assentiu. Inteligente. Bom. Ouça, se quiser se divorciar, pode dar entrada através de mim. Eu preparo todos os documentos e dou entrada em seu nome. Seu marido só saberá quando receber a intimação. Vocês não têm bens comuns, não têm filhos. Isso significa que o divórcio pode ser rápido, 1 mês, 2 no máximo. E ele não pode reivindicar os apartamentos. Não, repito, a herança é sua propriedade particular. O único risco é se, durante o casamento, fundos comuns forem investidos em grandes reformas que valorizem esses imóveis. Mas isso teria que ser provado e diz respeito apenas a investimentos realmente grandes. Quer dizer, se eu fizer uma pintura ou pequenos reparos num dos apartamentos para me mudar, não conta. Não conta. Manutenção corrente e pequenos reparos são uso normal do imóvel. Clara inspirou e expirou profundamente. O plano começava a se formar em sua cabeça. Mais um ponto, acrescentou Ana Beatriz. Se decidir se mudar para um dos apartamentos antes do divórcio, lembre-se de que seu marido pode tentar segui-la até lá. Pela lei, os cônjuges têm o dever de coabitação, mas diante da situação, a senhora pode sair. É melhor entrar com o divórcio e mudar-se, ou mudar-se em segredo e dar entrada imediatamente, entendeu? Elas conversaram por mais uns 40 minutos, discutindo todos os detalhes, nuances e cenários possíveis. Ana Beatriz lhe deu seu cartão de visita com o número do celular. Ligue a qualquer hora se a situação piorar e me mantenha informada. Mande as gravações das conversas por e-mail. O endereço está no verso do cartão. Clara agradeceu, pagou a consulta e saiu do escritório com a cabeça limpa e um plano firme. A primeira coisa que fez foi ir a uma agência bancária que nunca tinha usado antes. Abriu uma conta pessoal em seu nome, pediu para enviarem o cartão para o endereço de um dos apartamentos da avó, o da Zona Norte. Depois alugou um cofre no mesmo banco e colocou lá cópias de todos os documentos da herança, que tinha feito numa copiadora antes. Os originais decidiu manter consigo por enquanto, mas não em casa. Amanhã levaria para sua amiga Sofia, de quem era amiga desde a faculdade. Já eram 19 horas quando Clara voltou para casa. Léo estava sentado na cozinha, vendo algo no celular. Helena não estava. Provavelmente tinha ficado até mais tarde no salão. "Onde você se meteu?" perguntou ele sem tirar os olhos da tela. "Tive uma reunião com um cliente, discutimos um projeto novo." Ele nem perguntou detalhes. Antigamente, Clara ficava ofendida com essa indiferença. Agora sentia apenas um alívio frio. Menos perguntas, menos mentiras. Ela foi para o quarto, trocou de roupa, ligou o computador e fingiu trabalhar. Na realidade, criou uma lista de coisas que precisava tirar do apartamento aos poucos. Documentos, fotos, joias da avó, seus livros favoritos, roupas. Nada grande, nada chamativo, um pouco a cada dia. Helena voltou por volta das 21 horas. Clara ouviu ela conversando com Léo na cozinha. As vozes eram abafadas, mas as entonações eram reconhecíveis. A sogra estava obviamente nervosa, falava rápido e cortado. Léo respondia de forma breve e tranquilizadora. Clara levantou-se, foi até a porta e escutou, mas não conseguiu entender as palavras. Falavam baixo demais. Não importava. Logo eles agiriam abertamente e então ela gravaria tudo. Os dias seguintes passaram em preparação meticulosa.
Clara foi ao apartamento da Zona Norte e o vistoriou. Um pequeno apartamento de um quarto no quinto andar de um prédio simples. O estado era bom. Os inquilinos da avó tinham vivido com ordem. Eram necessários apenas reparos estéticos, colar papel de parede ou pintar, trocar 2 tomadas. Ela encontrou uma equipe de pedreiros e combinou a reforma. Os trabalhadores prometeram terminar em 2 semanas. O pagamento ela tirou dos R$100.000 que estavam na conta da avó. Simultaneamente, começou a tirar suas coisas do apartamento alugado, colocava em bolsas grandes e dizia a Léo e à sogra que levaria para a lavanderia ou emprestaria para uma amiga. Eles nem prestavam atenção. Ela levava as coisas para o apartamento da Zona Norte e guardava no armário embutido. 1 semana se passou. Clara continuava agindo como de costume. Trabalhava no computador, fazia o jantar, via TV com Léo à noite. Não dizia uma palavra sobre a herança e via como Léo e a mãe estavam nervosos, como trocavam olhares significativos, como Helena ficava até mais tarde no trabalho com mais frequência e depois cochichava por horas com o filho na cozinha. No 8º dia, a sogra não aguentou mais. À noite, quando os 3 estavam sentados na cozinha jantando, ela de repente largou o garfo e olhou para Clara. Clara, sua avó não deixou nada para você? Assim, depois da morte dela? Clara levantou lentamente os olhos do prato e olhou para a sogra calma e sem emoção. Não sei, ninguém ligou. Estranho, murmurou Helena arrastado. Normalmente os parentes são chamados pelo cartório quando há um testamento. Talvez liguem em algum momento. Até agora silêncio, mas já se passaram 4 meses. E daí? Talvez haja atrasos burocráticos. Não sou advogada. Não sei como isso funciona. Léo entrou na conversa. Você podia ligar você mesma no cartório e perguntar se tem alguma coisa. Para quê? Se for necessário, eles mesmos vão me achar e me chamar. Léo, eu realmente não quero pensar nisso. A vovó morreu há pouco tempo. É difícil para mim. Vamos mudar de assunto. Ela baixou o olhar para o prato e continuou comendo. Helena trocou um olhar rápido com o filho. Clara viu pelo canto do olho e mal conteve um sorriso. Eles estavam confusos. A fonte deles no cartório tinha garantido que havia um testamento. Mas Clara ficava quieta, ou realmente não sabia de nada, ou estava escondendo. E eles não entendiam o que estava acontecendo. Depois do jantar, Clara ouviu eles cochicharem de novo no quarto de Helena. Desta vez, ela foi com cuidado até a porta, ligou o gravador no celular e encostou o ouvido na fresta. Talvez a Patrícia tenha se enganado, perguntou Léo. Não se enganou. Eu mesma vi a cópia. Lá diz claramente: 3 imóveis em nome de Elisa Campos, testamento em nome de Clara. Por que ela fica quieta, então? Ou ela realmente não sabe ou está desconfiada. Desconfiada do quê? Não sei, talvez ela tenha nos descoberto de alguma forma. Como? A gente falou baixo naquele dia. Ela estava trabalhando. Tem certeza? Eu acho que sim, certeza absoluta. Ela não estava em casa. Tá bom, agimos conforme o plano. Se ela souber da herança, ou já soube, mais cedo ou mais tarde vai deixar escapar. O principal é não pressionar muito na cara, senão assustamos ela. Clara afastou-se da porta, desligou o gravador, salvou a gravação e enviou para Ana Beatriz com uma breve explicação. Conversa entre sogra e marido sobre a herança. A advogada respondeu em 10 minutos. Recebido. Excelente. Continue reunindo provas. No dia seguinte, Léo começou a agir. No café da manhã, falou de repente sobre o futuro. Clara, eu estava pensando. Devíamos pensar seriamente em filhos agora. O que você acha? Clara levantou os olhos do café, ligou o gravador antecipadamente. O telefone estava no bolso do roupão. Sobre filhos? Pois é, nós 2 já passamos dos 30. Seria a hora. Todos os nossos amigos já têm filhos e a gente fica adiando. A gente adia porque vive de aluguel. Você sempre disse que precisamos comprar nossa casa primeiro. Exato. Por isso estou pensando, talvez seja a hora de tratar dessa questão seriamente. Não temos dinheiro para um apartamento. E se surgir uma oportunidade? Bem, eu poderia, por exemplo. Quero abrir meu próprio negócio. Uma oficina mecânica, lembra? Sempre sonhei com isso. Com um bom capital inicial, dava para montar e começar a ganhar bem. Aí a gente podia comprar um apartamento e finalmente ter filhos. Clara assentiu pensativa. Não soa mal, mas de onde viria o capital inicial? Léo hesitou. Bem, dava para pegar um empréstimo com juros altos. Não, obrigada.
Então talvez a gente economize de algum jeito. Vamos economizar por 20 anos. Léo franziu a testa. Ele claramente esperava outra reação. Esperava que Clara contasse ela mesma da herança, se houvesse. Mas ela ficou calada e tomou seu café calmamente. Tá bom, vamos continuar pensando, murmurou ele. Clara assentiu, levantou-se e levou a xícara para a pia. Léo olhou para ela irritado. Essas conversas se repetiram a cada 2 ou 3 dias. Léo falava hora de filhos, hora de apartamento, hora de negócio. Clara ouvia, concordava que não seria má ideia, mas não mencionava a herança nenhuma vez e gravava a conversa toda vez. Helena também começou a agir, mas os métodos dela eram mais grosseiros. Ela ficou abertamente grosseira. Numa noite, quando Clara preparava o jantar, a sogra entrou na cozinha, provou o molho e fez careta. Salgado de novo, você não tem paladar? Eu acho que está bom. Bom para gente que não sabe cozinhar. Sai daí, eu termino. Clara saiu da frente, não discutiu, não fez cena, simplesmente saiu da cozinha e deixou a sogra cozinhar. Antigamente ficaria ofendida e chateada. Agora não ligava. Helena podia ser grosseira o quanto quisesse, aquilo logo teria fim. Alguns dias depois, a sogra entrou no quarto dela e de Léo sem bater. Clara estava no computador trabalhando. Clara, preciso falar com você. Estou ouvindo. Sabe, uma amiga me ofereceu para alugar um quarto no apartamento dela, mais barato que aqui. Estive pensando, talvez eu devesse me mudar. Clara virou-se e olhou para a sogra. Ela estava na porta, braços cruzados no peito desafiadora. Como a senhora quiser, Helena. A decisão é sua. É só que eu entendo que está apertado para você e para o Léo, e eu estou atrapalhando. A senhora não está atrapalhando. Estou sim. E afinal, vocês estão casados há 9 anos. Seria a hora de ter a casa de vocês. É meio desagradável viver de aluguel com a mãe do marido, não é? Clara ficou em silêncio, olhando para a sogra e esperando a continuação. Por isso eu penso, talvez vocês devessem sair, alugar um apartamento maior sem mim, ou até comprar algo. Com que dinheiro? Ah, não sei. Economias, pegar um empréstimo? O Léo quer abrir um negócio. Talvez dê certo, ou talvez vocês tenham alguma oportunidade. Aí estava. A pressão começou. Clara virou-se de volta para o computador. Helena, se a senhora quer se mudar, mude-se. Ninguém está segurando. Mas Léo e eu ficamos aqui por enquanto. Quando tivermos dinheiro para comprar um apartamento, vamos comprar, mas no momento alugamos e isso nos serve. Agora preciso trabalhar, com licença. A sogra ficou parada mais um momento, depois virou-se abruptamente e saiu. Clara ouviu a porta do quarto bater. À noite, escutou outra conversa. Helena estava furiosa. Ela é burra ou o quê? Eu insinuei tão claramente e ela não reage. Mãe, talvez ela realmente não saiba nada. Não pode ser. 4 meses se passaram. Tabeliães são obrigados a notificar herdeiros. Ela sabe. Tenho certeza. Só está escondendo. O que vamos fazer então? Temos que pressionar mais forte. Diga a ela diretamente. Quero abrir um negócio. Preciso de dinheiro. Se houver alguma possibilidade que ela diga. Léo murmurou algo ininteligível. Clara desligou o gravador e mandou a gravação para a advogada. Mais 2 semanas se passaram. A reforma no apartamento da Zona Norte terminou. Clara foi lá e aprovou o serviço. O apartamento tinha ficado aconchegante e fresco. Ela levou roupa de cama, toalhas e louça. Comprou no mercado as miudezas necessárias. Shampoo, sabonete, sabão em pó, encheu a geladeira de comida. O apartamento estava pronto para morar. Enquanto isso, a relação com a sogra piorou de vez. Helena não escondia mais sua hostilidade. Era grosseira em qualquer oportunidade. Fazia comentários maldosos, provocava conflitos. Certa manhã, Clara descobriu que sua caneca favorita estava quebrada em 1000 pedaços na pia. Helena, a senhora sabe o que aconteceu com a minha caneca? Caiu. Eu estava lavando louça. Escorregou. Grande coisa. É só uma caneca. Compra outra. Era um presente da minha avó. E daí? Morto não precisa de caneca. Clara parou na porta da cozinha e olhou para a sogra com um longo olhar frio. Helena, eu moro aqui porque é o apartamento do meu marido. Se a senhora tem problemas com a convivência, pode se mudar. Ninguém a segura. A sogra ficou vermelha. Como você se atreve? Eu sou a mãe do Léo.
E isso lhe dá o direito de ser grosseira? Eu não sou grosseira. Eu digo a verdade. Você vive há 9 anos nas costas do meu filho e não dá nada em troca. Eu contribuo com quase 40% da renda familiar. A senhora não contribui com nada. Quem vive nas costas de quem aqui? Helena abriu a boca, fechou de novo, não achou resposta, virou-se e saiu tempestuosamente da cozinha, batendo a porta com força. Clara fez café calmamente numa xícara nova e sentou-se à mesa. Por dentro estava tudo calmo, frio. Antigamente, depois de tais confrontos, ficaria nervosa e chateada. Agora, sentia apenas satisfação. A sogra tinha levado uma resposta e entendido que Clara não era mais a ratinha silenciosa que se podia comandar. À noite, ouviu Helena reclamar com Léo. Sua mulher ficou totalmente insolente, faz cena, é grosseira. Eu fui chamar a atenção dela e ela foi descarada comigo. Mãe, às vezes você exagera mesmo. O quê? Está do lado dela agora? Não estou de lado nenhum. Mas, Léo, não esqueça, sou sua mãe. Eu te criei a vida toda, sacrifiquei tudo. E quem é ela? Uma esposa que em 9 anos não te deu nenhum filho? Não estávamos prontos. Não prontos. Sempre tem desculpas. Me escute. Você tem que falar grosso com ela. Ponha ela no lugar dela. Mostre quem é o homem da casa, senão ela vai sambar na sua cara de vez. Léo murmurou algo ininteligível. Clara desligou o gravador e sorriu. A sogra estava perdendo o controle. Ótimo. 3 semanas tinham se passado desde o recebimento da herança. Clara tinha levado quase todos os seus valores para o apartamento da Zona Norte. Restavam apenas as roupas mais necessárias e a frasqueira. Ela podia fazer as malas e ir embora a qualquer momento. A advogada tinha aprovado sua estratégia. Ana Beatriz ouvira todas as gravações, analisara a situação e dera sinal verde para o próximo passo, dar entrada no divórcio. A senhora tem provas suficientes das intenções deles, disse ela ao telefone. Gravações de conversas onde discutem o plano de fraude, as manipulações do seu marido, a grosseria da sogra. Tudo isso forma um quadro completo para o juiz, se necessário. Está pronta para dar entrada? Sim, respondeu Clara firmemente. Estou pronta. Então venha amanhã, cuidamos das formalidades. No dia seguinte, Clara foi até a advogada. Redigiram a petição de divórcio, juntaram todos os documentos necessários. Ana Beatriz prometeu dar entrada no tribunal no início da semana seguinte. Léo receberá a intimação cerca de 1 semana após a entrada, explicou a advogada. A senhora tem tempo para se preparar para a reação dele. Estou pronta. Tem certeza que não quer se mudar imediatamente? Poderia fazer isso antes que ele receba intimação. Isso reduz conflitos. Clara pensou, mas decidiu ficar. Não, eu quero ver como eles reagem quando descobrirem. Quero ver a cara deles. Ana Beatriz assentiu compreensiva. Seu direito. Só tenha cuidado. Se sentir ameaçada, saia imediatamente e me ligue. Clara chegou em casa à noite. Léo estava no sofá vendo TV. Helena não estava. Ele olhou para ela de um jeito estranho, sondador. Você mudou. O que mudou? Não sei. Ficou diferente. Antes era mais suave, agora está tão fria. Clara deu de ombros. Talvez esteja cansada. Tenho muito trabalho, só isso. Léo continuou olhando para ela, depois suspirou. Clara, precisamos conversar. Conversar sério. Sobre o quê? Sobre nosso futuro. Clara ligou o gravador no bolso do jeans e sentou-se na poltrona em frente ao sofá. Estou ouvindo? Léo procurou as palavras. Sabe, estamos casados há 9 anos e sinto que estamos patinando no mesmo lugar. Alugamos um apartamento, mal pagamos as contas. Não temos filhos. Isso não está certo. E o que você sugere? Eu preciso evoluir. Não posso trabalhar a vida toda como gerente. Quero abrir meu próprio negócio, uma oficina. Entendo disso. Tenho experiência e contatos. Tenho certeza que vai dar certo, mas preciso de capital inicial. Quanto? Bem, uns 50 mil reais pelo menos. Melhor 100 mil. Para o aluguel do ponto, compra de equipamentos, salário dos funcionários no início. De onde viria esse dinheiro? Léo olhou para ela cheio de expectativa. Pensei que você talvez tivesse algumas ideias. Opções. Que opções? Eu não tenho tanto dinheiro. E sua avó não deixou nada? Aí estava, a pergunta direta. Clara ficou em silêncio, olhou para ele e disse devagar.
Léo, eu preciso pensar sobre nosso futuro. O rosto dele se iluminou. Ele claramente tomou aquilo como um sim. Exatamente, é disso que estou falando. Vamos pensar juntos, como uma família. Se a vovó deixou algo, é nossa chance. Podíamos... Eu disse que preciso pensar. Interrompeu Clara. Me dê um tempo. Quanto tempo? Não sei. 1 semana. 2? Léo assentiu satisfeito. Tá bom, pense, mas não demore muito. Oportunidades não duram para sempre. Ana Clara levantou-se. Foi para o quarto. Fechou a porta, desligou o gravador e mandou a gravação para a advogada com o comentário. Marido pergunta diretamente da herança. Tenta manipular. A resposta veio imediatamente. Excelente, aguente firme, tudo corre conforme o plano. No dia seguinte, um sábado, Helena convocou algo que chamou de conselho de família. À noite, depois do jantar, sentou Clara e Léo solenemente à mesa da cozinha. Ela mesma sentou-se à frente deles. Então, começou ela cheia de importância. Precisamos falar abertamente, sem segredos. Clara olhou para ela calmamente, as mãos cruzadas na mesa. O gravador estava ligado. Clara, continuou a sogra, você recebeu a herança da sua avó ou não? Pergunta direta. Clara demorou a responder. Olhou para Helena, depois para Léo. Ele desviou o olhar. Estava nervoso. Por que a pergunta? Disse Clara finalmente. Porque somos uma família, exclamou Helena. E se alguém na família tem a possibilidade de ajudar os outros, tem que fazer isso. Possibilidade de ajudar? Sim, o Léo quer abrir um negócio. Ele precisa de dinheiro. Se sua avó te deixou algo, é a nossa chance. Nossa? Claro, nossa, você e o Léo são casados. Tudo o que um tem pertence aos dois. Clara balançou a cabeça. Não exatamente. Heranças são propriedade particular de quem recebe. Helena franziu a testa. Onde você ouviu isso? Li. Leu. Sabichona. Me escute, menina. Numa família não pode haver segredos nem dinheiro separado. Tudo é comum. E se sua avó te deixou apartamentos ou outra coisa, você tem a obrigação de dividir com seu marido. Obrigação? Sim, você é a esposa dele. Clara levantou-se da mesa e olhou a sogra de cima. Helena, eu não devo nada a ninguém, muito menos à senhora. A sogra pulou da cadeira, roxa de raiva. Como se atreve a falar assim comigo? Fique quieta, cansei de aguentar sua grosseria e manipulações. Chega! Léo! Gritou Helena. Está ouvindo como ela fala comigo? Ela está insultando sua mãe. Léo estava sentado de cabeça baixa, calado. Léo, diga alguma coisa. Ela está insultando sua mãe. Ele levantou a cabeça devagar e olhou para Clara. Clara, por que você está fazendo isso? A mãe está falando coisas sensatas. Somos uma família. Temos que nos ajudar. Ajudar? Repetiu Clara. Entendi. Ela virou-se e foi para o quarto. Helena gritou algo atrás dela, mas Clara não ouviu. Fechou a porta, trancou-se, sentou na cama, desligou o gravador, enviou a gravação para a advogada e escreveu. Exigem abertamente a entrega da herança. Acho que é hora de agir. A resposta veio na hora. Concordo. Na segunda-feira dou entrada nos papéis do divórcio. Aguente firme. Clara deitou na cama e olhou para o teto. Atrás da porta, a sogra continuava gritando. Léo falava algo com ela, acalmando-a. Só mais alguns dias. Só mais alguns dias e tudo mudaria. A avó tinha razão. As pessoas tinham mostrado suas verdadeiras faces e agora Clara sabia o que fazer. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Seu peito estava calmo e frio. O jogo continuava e ela pretendia ganhar. Clara estava sentada na cama, ouvindo as vozes atrás da porta diminuírem. Helena finalmente se acalmou e parou de gritar. Léo dizia algo baixo, tranquilizador. Depois ouviram-se passos. A porta da sogra bateu. Silêncio. Clara olhou o celular. Uma mensagem de Ana Beatriz. Na segunda-feira às 10, damos entrada no tribunal. Prepare-se para a reação do seu marido em cerca de 1 semana. Hoje era sábado. Isso significava que em 9 dias, Léo receberia a intimação do divórcio. 9 dias que ela ainda podia passar aqui, observando as tentativas deles de pegar o dinheiro. Ou talvez não. Talvez devesse acabar com isso antes. Lembrou-se daquele dia, há 1 mês, o dia em que tudo mudou,
quando voltou satisfeita do cartório para contar ao marido e à sogra que a avó lhe deixara 3 apartamentos e um sítio. Mas ao cruzar a porta de casa, ouvira as vozes dos dois e decidira escutar. Assim, congelara de horror com o que ouviu. Naquele momento, parada no corredor, ouvindo as pessoas mais próximas planejarem enganá-la e descartá-la, algo quebrou dentro dela. Não com dor ou gritos. Silenciosamente, definitivamente, como uma corda velha que arrebenta depois de esticada por muito tempo. E agora, 1 mês depois, ela estava pronta para terminar o que começara naquele dia. Clara levantou da cama e foi até a janela. Lá fora escurecera, as luzes da cidade brilhavam. Em algum lugar lá embaixo, crianças riam, brincavam. Um sábado à noite comum. Para alguém comum, para ela, o último naquele apartamento. Ela tirou uma pequena mala de viagem do armário e colocou as coisas restantes. Nécessaire, algumas camisetas, jeans, roupa íntima. Todo o resto já estava no apartamento da Zona Norte. Aquela mala era a última. Ela fechou o zíper, colocou perto da porta, pegou o celular e escreveu para Ana Beatriz. Amanhã vou embora. Acho que é hora de acabar com esse teatro. A resposta veio 1 minuto depois. Apoio. Haja. Estou à disposição. Clara foi dormir sem sair do quarto. Léo não bateu, não tentou conversar. Dormiu no sofá da sala. Provavelmente a mãe disse para ele dar um tempo para a esposa pensar. Deixem que pensem que ela está pensando. A manhã de domingo começou tarde. Clara levantou às 9 horas, vestiu-se, penteou-se, pegou a mala e saiu do quarto. Na cozinha, Léo e Helena tomavam café. Eles a viram com a mala e trocaram olhares. Onde você vai? Perguntou Léo. Para a casa de uma amiga por uns dias. Que amiga? Sofia, preciso descansar, pensar. Helena apertou os olhos. Pensar no quê? Clara olhou para ela longamente. No futuro, no que fazer a seguir. A sogra assentiu satisfeita. Ela obviamente achava que o plano estava funcionando, que Clara estava cedendo sob pressão. Certo. Pense bem. A família é o mais importante. É preciso saber fazer sacrifícios pelos entes queridos. Clara não respondeu, simplesmente virou-se e saiu do apartamento. Pegou um táxi para o apartamento da Zona Norte e olhou pela janela. A cidade acordava, as pessoas corriam para seus afazeres. Em algum lugar, lojas, cafés, salões abriam. Uma vida comum de gente comum. Logo, ela também teria uma vida comum. Sem mentiras, sem manipulações, sem uma sogra que a considerava uma inquilina. O apartamento a recebeu com silêncio e cheiro de tinta fresca. Clara colocou a mala no corredor e andou pelos cômodos. Tudo estava no lugar, tudo pronto. Suas coisas estavam arrumadas no armário. Na cozinha havia louça. Na geladeira comida. A casa dela. Sentou-se no sofá, pegou o telefone e escreveu para Ana Beatriz. Mudei. Amanhã damos entrada. A resposta? Sim, às 10 horas estarei no tribunal. A senhora não precisa ir. Eu resolvo tudo. Espero a senhora às 14 horas no escritório. Clara passou o resto do dia arrumando o apartamento, pendurou toalhas no banheiro, colocou livros na estante e guardou a roupa. À noite estava tudo pronto. Foi dormir cedo na sua própria cama, no seu próprio apartamento. Dormiu pesado, sem sonhos. A segunda-feira foi tranquila. Clara trabalhou no computador, falou com clientes, terminou projetos. Às 14 horas foi até Ana Beatriz. A advogada Mulher Pedir a recebeu com pastas cheias de documentos. Dei entrada no pedido hoje de manhã. A audiência foi marcada para 23 de julho, daqui a 3 semanas. Seu marido receberá a intimação esta semana, muito provavelmente na quinta ou sexta-feira. Tudo bem, ele vai ligar e tentar marcar um encontro. O que devo fazer? Clara pensou. Não vou atender. Tudo o que precisava ser dito, direi no tribunal. Decisão inteligente, mas esteja preparada, ele pode vir até aqui. Ele sabe o endereço do apartamento da Zona Norte? Não contei nada a ninguém. Excelente. Isso quer dizer que será difícil encontrá-la. Mantenha o celular ligado. Me ligue imediatamente se houver algo. Discutiram os detalhes da audiência, possíveis perguntas e argumentos. Ana Beatriz estava confiante.
Vocês não têm bens comuns, não têm filhos, não têm dívidas conjuntas. O divórcio será uma formalidade. A única coisa que seu marido pode tentar é adiar o processo e insistir na reconciliação, mas o juiz provavelmente não acatará, dadas as circunstâncias. Clara voltou para casa e continuou trabalhando. O telefone ficou mudo. Léo não ligou, não escreveu. Provavelmente ainda achava que ela estava na amiga pensando no futuro. 3 dias se passaram. Quarta, quinta, silêncio. Na sexta-feira, por volta das 11 horas da manhã, o telefone explodiu de chamadas. Léo, 1, 2, 3, 5, 10 vezes. Clara não atendeu. Depois vieram mensagens. Clara, atende agora. Preciso falar com você. Isso é um erro. Recebi uma intimação do tribunal. Você pediu divórcio? Me responde. Clara leu as mensagens calmamente e não respondeu. Bloqueou o número de Léo, depois bloqueou o de Helena, que também começou a ligar. Às 16 horas, Ana Beatriz ligou. Seu marido veio ao meu escritório, exigiu explicações, gritou e ameaçou. Tive que chamar a segurança. Ameaçou? Verbalmente. Disse que não permitiria o divórcio, que vocês iriam se arrepender, que ele encontraria um jeito de pegar o que é dele por direito. Tudo foi gravado pelas câmeras do escritório. Se ele continuar, faremos um boletim de ocorrência por assédio. Certo. Ele foi até a senhora? Não, ele não sabe onde estou. Excelente. Aguente firme. Faltam 2 semanas e meia para a audiência. À noite, Clara sentou-se na varanda com uma xícara de chá e observou o pôr do sol. O telefone estava desligado ao lado. Silêncio, paz. Em algum lugar lá no apartamento alugado, Léo e Helena provavelmente estavam em pânico, tentando entender o que tinha acontecido. Como Clara descobriu por que pediu divórcio, onde estava agora. Deixem que adivinhem. 1 semana se passou. Clara trabalhava, encontrava clientes, passeava pela cidade, vivia a vida comum que não vivera nos últimos 9 anos. Ninguém controlava onde ela estava, com quem, quando voltava. Ninguém era grosseiro, exercia pressão ou a manipulava. A liberdade revelou-se silenciosa, não barulhenta ou espetacular, mas simplesmente como uma certeza calma e tranquila de pertencer a si mesma. Léo continuava tentando contatá-la de números diferentes. Clara bloqueava cada novo número. Então ele começou a escrever e-mails e mensagens em redes sociais. Ela não lia, deletava na hora. 3 dias antes da audiência, chegou um e-mail de Ana Beatriz. Seu marido entrou com um pedido de reconciliação. O juiz negou. A audiência acontecerá conforme planejado. Clara sentiu alívio. Isso significava que logo tudo acabaria. O dia 23 de julho foi um dia quente. Clara acordou cedo, vestiu uma calça preta sóbria e uma blusa branca, prendeu o cabelo num rabo de cavalo, maquiagem mínima. Parecia calma e confiante. A audiência começava às 11 horas. Ela chegou 20 minutos antes e encontrou Ana Beatriz no saguão. Pronta? Sim. Ele já está aí com a mãe. Estão sentados no corredor esperando. Entendido. Não fale com eles antes da audiência. Se tentarem se aproximar, passe reto. Subiram para o 3º andar e atravessaram o corredor. Léo estava sentado curvado num banco. Ao lado Helena, tensa, furiosa. Eles viram Clara e pularam. Léo deu um passo em direção a ela. Clara, precisamos conversar. Clara passou direto, sem olhar para ele. Ana Beatriz bloqueou o caminho dele. Não se aproxime da minha cliente. Eu sou o marido dela. O senhor é o réu num processo de divórcio. Todas as questões serão discutidas na sala do tribunal. Entraram na sala. Clara sentou-se ao lado da advogada, cruzou as mãos no colo, respirava calma e uniformemente. 1 minuto depois, Léo e a mãe entraram e sentaram-se do lado oposto. Léo olhou para Clara suplicante. Helena olhava com ódio. A juíza, uma mulher mais velha, de cabelo grisalho e rosto severo, entrou na sala. Todos se levantaram e sentaram novamente. A audiência começou. A juíza leu o pedido e perguntou a Clara se ela confirmava a intenção de dissolver o casamento. Sim, confirmo. Motivo? Diferenças irreconciliáveis. O casamento de fato não existe mais. A juíza virou-se para Léo. O réu concorda com a dissolução do casamento? Léo ficou em silêncio. Helena o cutucou com o cotovelo. Não, não concordo. Ele expeliu. Quero salvar a família. Peço um prazo para a reconciliação.
A juíza olhou os documentos. O pedido de reconciliação já foi negado. Não há motivos para reavaliação. Mas, Sr. Léo, réu, o senhor tem reivindicações sobre a partilha de bens? Sim, intrometeu-se Helena. Minha nora herdou 3 apartamentos. Eles precisam ser divididos. A juíza franziu a testa. Quem é a senhora? Sou a mãe do réu. A senhora não é parte neste caso. Por favor, mantenha silêncio ou saia da sala. Helena apertou os lábios, mas ficou quieta. A juíza virou-se novamente para Léo. Repito a pergunta. O senhor tem reivindicações sobre a partilha de bens? Léo olhou para Clara, depois para a juíza. Sim, minha esposa herdou durante o casamento. Acho que tenho direito à metade. Ana Beatriz levantou-se. Excelentíssima juíza, de acordo com o Código Civil Brasileiro, bens recebidos por herança são propriedade particular do cônjuge e não estão sujeitos à comunhão parcial. Apresento documentos que confirmam que os imóveis da minha cliente foram transmitidos por testamento. Ela entregou a pasta ao tribunal. A juíza examinou os documentos e assentiu. As reivindicações do réu são infundadas. A herança não é bem comum. Léo ficou pálido. Mas isso é injusto. Eu sou marido dela. A lei não prevê partilha de herança entre cônjuges no seu regime de bens, cortou a juíza. As partes têm outras reivindicações, bens comuns, dívidas. Ana Beatriz balançou a cabeça. Não, as partes moravam de aluguel, não adquiriram bens comuns. Não há filhos. Não têm obrigações financeiras um para com o outro. Réu, confirma? Léo estava sentado de cabeça baixa e assentiu. A juíza fez uma anotação nos autos. Diante da ausência de disputas patrimoniais, filhos e do reconhecimento mútuo da impossibilidade de manter o casamento, o tribunal decide pela dissolução do matrimônio. A decisão entra em vigor imediatamente após a publicação. A audiência está encerrada. Batida do martelo. Tudo tinha acabado. Clara levantou-se, agradeceu a Ana Beatriz, virou-se e foi para a saída. Léo pulou e tentou bloquear o caminho dela. Clara, espera, precisamos conversar. Ela parou e olhou para ele. Pela primeira vez em 3 semanas, olhou nos olhos dele. Não temos nada para conversar. Como não? Ficamos 9 anos juntos. Ficamos, agora não mais. Não entendo o que aconteceu. Por que você está assim? Por quê? Helena aproximou-se e agarrou Clara pelo braço. Você arruinou a vida do meu filho, destruiu a família por causa de uns apartamentos. Clara soltou o braço. Não me toque. O que você pensa que é? Acha que com dinheiro é alguém agora? Helena, afaste-se. A sogra não recuou, chegou mais perto, levantou a mão para bater nela. Clara segurou o pulso dela, parou o golpe a 1 centímetro do rosto e apertou com força. Isso dói. Se me tocar, faça um boletim de ocorrência na polícia. Tenho testemunhas, tenho gravações das conversas de vocês onde planejavam me enganar. Tente! Helena puxou a mão e recuou. Seus olhos estavam cheios de ódio. Que gravações? Do que você está falando? Clara pegou o celular, abriu a pasta com os áudios, achou o primeiro. Deu play. Do alto-falante saiu a voz de Helena. A velha morreu há 4 meses. Eu me informei com a Patrícia do cartório. Ela tinha 3 apartamentos em nome dela. 3, mais o sítio. Clara parou a reprodução e olhou para o rosto pálido da sogra e o marido confuso. Eu ouvi tudo. Naquele dia em que acharam que eu não estava em casa, há 1 mês, vocês discutiram como me enganar, me forçar a vender os apartamentos, investir o dinheiro no negócio de vocês e depois se divorciar de mim quando o dinheiro acabasse. Léo abriu a boca, fechou de novo, não sabia o que dizer. Helena tentou salvar a situação. Isso não é o que você pensa. Estávamos só discutindo opções. Opções de fraude, opções de exploração. Eu ouvi cada palavra e gravei. Tenho 23 arquivos de áudio com as conversas de vocês. Todos foram entregues à minha advogada. Todos podem ser usados na justiça se vocês tentarem qualquer coisa. A sogra calou-se. Entendeu que tinha perdido. Léo deu um passo à frente e estendeu as mãos. Clara, me desculpe, eu fui um idiota. A mãe me convenceu. Eu não pensei direito. Por favor, me perdoe. Vamos recomeçar. Clara balançou a cabeça. Se você me amasse, não teria concordado com o plano da sua mãe. Você concordou em me trair e me jogar fora por dinheiro.
Isso não é amor, Léo. Isso é cálculo. Não, eu te amo, de verdade. Você amas a si mesmo e a sua mãe. Eu não estou nem em terceiro lugar nessa lista. Vou mudar, eu prometo. Não é necessário. Não estou interessada. Clara contornou-o e dirigiu-se para a saída. Léo correu atrás. Espera, para onde você vai agora? Onde você mora? Vamos nos encontrar? Conversar normal. Ela parou na porta, virou-se. Dei entrada no divórcio. O juiz decidiu. Estamos oficialmente divorciados. Não há mais nada a discutir. Mas você tem 2 semanas para desocupar o apartamento alugado. O contrato de aluguel está no meu nome. Se não saírem, vou cancelar o contrato e o proprietário vai despejar vocês pessoalmente. Léo congelou. Você está falando sério? Vai me expulsar? Vou expulsar os 2. É o meu apartamento. Eu aluguei. Eu pago por ele. Não vou pagar mais. Mas minha mãe e eu não temos para onde ir. Esses são problemas de vocês. Helena trabalha. Você trabalha. Aluguem algo para vocês 2 ou separados. Não me importa. Helena aproximou-se, o rosto distorcido de raiva. Você vai se arrepender. O Léo vai achar um jeito de pegar esses apartamentos de você. Vamos contratar um advogado. Contratem. A lei está do meu lado e eu tenho uma advogada excelente que provou isso hoje no tribunal. Boa sorte. Clara saiu do tribunal. Ana Beatriz a alcançou na rua. Excelente trabalho. A senhora foi ótima. Obrigada. E agora? Em breve sai a averbação do divórcio. Aí tudo estará oficialmente encerrado. Até lá, viva tranquila. Se seu ex-marido ou a mãe dele a incomodarem, ligue. Faremos BO por perseguição. Despediram-se. Clara pegou um táxi e foi para casa. Olhava pela janela a cidade passando e sentia uma calma estranha. Nem alegria, nem triunfo. Apenas calma. 2 semanas se passaram. Léo desocupou o apartamento alugado. Clara foi lá no último dia, pegou o resto das coisas. O apartamento estava vazio e estranho, como se ela nunca tivesse vivido ali. Explicou à proprietária que estava se divorciando e não alugaria mais. Ela reagiu com compreensão e devolveu o depósito calção. Clara ficou na sala vazia olhando para as paredes nuas. 9 anos vivera ali. 9 anos considerou aquele lugar seu lar. E era apenas um aluguel, um abrigo temporário. Seu verdadeiro lar a esperava em outro bairro, no apartamento que a avó lhe deixara. Ela trancou a porta, entregou as chaves à proprietária, foi embora e nunca mais voltou lá. 1 mês depois, chegou a certidão de divórcio averbada. Um documento oficial confirmando que Clara e Léo não eram mais casados. Clara colocou a certidão na pasta com os documentos, guardou no cofre e encerrou esse capítulo. A vida seguiu. Ela conseguiu um emprego num grande estúdio de design, exatamente aquele que lhe oferecera a vaga de diretora de criação há 3 anos. A posição estava ocupada, mas ela foi contratada como designer sênior. Bom salário, projetos interessantes, colegas agradáveis. 2 dos apartamentos herdados ela alugou, encontrou inquilinos decentes e formalizou tudo oficialmente. A renda do aluguel cobria todas as despesas e ainda sobrava. O sítio ela decidiu manter para si. No verão, ia para lá e começou a colocá-lo em ordem. Uma casa pequena, um jardim coberto de mato, uma varanda velha. A avó plantara macieiras, cerejeiras e jabuticabeiras ali. Clara contratou um jardineiro e pediu para arrumar o terreno. Até o fim do verão, o sítio se transformou e virou um lugar onde se podia fugir da agitação da cidade no fim de semana. Léo tentou entrar em contato algumas vezes, ligava de números novos, escrevia em aplicativos de mensagem. Clara não respondia, bloqueava. Então, ele parou de tentar. Por conhecidos em comum, soube que ele morava num quarto de pensão e trabalhava na mesma oficina. Helena fechara o salão de beleza. Dívidas, empréstimos, problemas com a receita. Agora trabalhava como manicure simples num salão de terceiros por um salário mínimo. Clara não sentiu alegria nem satisfação malidosa com essas notícias. Apenas tomou conhecimento. Eles não eram mais parte da vida dela. No outono, encontrou Sofia, sua velha amiga, que não via há alguns anos. Sentaram num café, tomaram café e conversaram sobre a vida. Você mudou, disse Sofia, olhando para Clara atentamente. Ficou diferente. Como assim?
Mais segura, mais calma. Antes você era, não sei dizer, intimidada, e agora brilha. Clara sorriu. Finalmente vivo por mim mesma. E como é isso? Bom, estranho, desacostumada, mas bom. Sofia estendeu a mão e apertou a palma dela. Fico feliz por você, de verdade. Mais um mês se passou. O inverno chegou cedo. No início de novembro caiu uma chuva fria. Clara estava na varanda do seu apartamento enrolada numa manta e olhava para a cidade cinzenta lá embaixo. Ela se sentia feliz? Uma pergunta difícil. Felicidade é quando tudo está perfeito. Quando se tem uma pessoa amada ao lado, quando os planos para o futuro são brilhantes e alegres. Ela não tinha uma pessoa amada. Seus planos eram simples, cotidianos, trabalho, apartamentos, sítio, nada grandioso, mas ela se sentia livre. Isso era mais importante que felicidade. A liberdade de escolher para onde ir, o que fazer, com quem se encontrar. A liberdade de acordar de manhã e não precisar pensar em quem ela tinha que agradar hoje. O telefone vibrou. Número desconhecido. Clara franziu a testa e atendeu. Alô? A voz de Léo. Clara, sou eu. Por favor, não desliga. Ela ficou em silêncio, esperando. Preciso falar com você. Eu entendi que estava errado, que me comportei como um canalha. Me desculpe, me dê uma chance de consertar tudo. Clara olhou para a chuva caindo. Você teve sua chance, Léo. Por anos. Você desperdiçou. Não ligue mais. Espera, eu mudei de verdade. Saí da casa da mãe, moro sozinho, entendi muita coisa. Léo, mesmo que você tenha mudado, não me interessa. Não quero voltar, não quero tentar de novo. Simplesmente não quero. Não ligue mais. Ela desligou, bloqueou o número, ficou mais um minuto na varanda, depois voltou para o apartamento, serviu-se de café, sentou-se no sofá e ligou o filme favorito que não via há 9 anos, porque Léo dizia ser um melodrama estúpido. Assistiu TV, tomou café, aninhada na manta e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que tudo estava no seu lugar. 6 meses tinham se passado desde o divórcio. Fevereiro, aniversário da morte da avó. Clara foi ao cemitério, levou flores, parou no túmulo e olhou para a foto. A avó sorria na imagem com seu sorriso sábio e silencioso. Obrigada, avó, sussurrou Clara. Você tinha razão. Razão em tudo. O vento movia os galhos das árvores. Silêncio. Paz. Clara ficou mais um momento ali. Depois virou-se e foi para a saída.